Agora nós vamos falar sobre os prazos de publicação dos contratos. Um outro prazo, além dos prazos de publicação dos editais, um outro prazo que é muito importante para as licitações são os prazos de publicação dos contratos, né, dos instrumentos contratuais. Existem prazos previstos em lei e muitas vezes as pessoas se preocupam muito com a publicação dos editais, dos extratos dos editais, e esquecem que os contratos também exigem prazos específicos de publicação, tá bom? Então, vamos falar agora sobre prazo de publicação de contratos na nova lei de licitações, tá bom? Olha só, pessoal, você firmou um contrato que veio de um procedimento licitatório, de uma das modalidades de licitação, seja um pregão, uma concorrência, enfim, você tem até 25 dias úteis para publicar esse contrato, porque se você não publicar esse contrato, ele pode ser ineficaz, né? Então, você precisa publicar esse contrato, tá bom? Contrato de licitação, 25 dias úteis. Em até 25 dias úteis, contados de quando? Contados a partir da assinatura do contrato. Como que isso funciona, professor? Isso aí funciona da seguinte forma: assinou o contrato hoje, você tem contando a partir de amanhã até 25 dias úteis para fazer todas as publicações devidas desse contrato, e aí você tem esse intervalo para você fazer publicação, né? Lembrando, pessoal, que essas publicações são as publicações ali, PMCP, site. Você também tem que se preocupar um pouco também com as publicações exigidas pelo seu Tribunal de Contas, principalmente no caso de contratos, porque às vezes tem alguma instrução normativa que você tem um prazo diferente para fazer esse envio aí do seu contrato para o seu Tribunal de Contas, né? Publicação em site também você precisa observar, porque talvez você tenha lei municipal que fala que o seu contrato deve ser publicado em um prazo diferente, aí talvez esse prazo é menor, né? Então, precisa ter esse cuidado aí. E isso a gente te ensina aqui na prática muito além do que está na 1433, porque a gente te ensina realmente a prática, a gente te ensina as manhas, né? Para você não errar e não ter nenhum problema aí, nenhum prejuízo na sua atividade aí, exercendo a sua função. Publicação de contratos originários de processos de licitação, conforme a 1433, você vai ter 25 dias úteis para fazer as publicações, certo? Lembrando de observar regras do seu Tribunal de Contas e regras de leis municipais também, que talvez pode ter alguma divergência aí. Então, você precisa entender esse diálogo das fontes jurídicas aí, para não errar. Na prática, uma dica muito importante: assinou o contrato, já providencia logo essas publicações para você não perder esse prazo de forma nenhuma, certo? Então, assinou, já publica tudo, que você não tem esse tipo de problema. Mas, de qualquer forma, para contratos originais de processo de licitação, 25 dias úteis é o que prevê o artigo 94, inciso 1 da nova Lei de Licitações e Contratos, a respeito dos contratos de obras, né? Nos contratos de obras, tem esses detalhes que são trazidos ali no parágrafo 3º do artigo 94, que são muito importantes, tá? Você assinou o contrato de obra, você tem que publicar também, você vai precisar publicar os quantitativos e os preços unitários e totais, tá bom? Em até 25 dias úteis. Aquilo tudo que está planilhado, tá? O que foi contratado, você vai, a partir da assinatura do contrato, aquilo que está planilhado tem que ser publicado também item a item, tá bom?
Os sistemas aí de gestão do seu ente público, os sistemas já têm, eles já possuem ferramentas para fazer isso. Seu portal da transparência, se não possui, precisa ser adequado para ter esse portal das obras aí, né, com essas informações das obras. 25 dias úteis é o mesmo prazo de publicação do contrato, você tem aí 25 dias úteis para publicar os quantitativos e os preços unitários totais, tá bom? Um outro prazo muito importante para contratos de obras nessa divulgação adicional é quando você finalizou a obra foi entregue, você tem que publicar também os quantitativos executados e os preços praticados em até 45 dias. O que isso significa? Vamos conversar sobre isso. O que isso significa? Você assinou o contrato de obra, você vai publicar esse contrato. Você publica ele no PNCP e tudo mais, e publica esses itens aí, as planilhas do que foi contratado, a proposta vencedora, o que está no contrato, você vai publicar. No decorrer da execução contratual, pode ser que aconteça um fato superveniente e você vai precisar fazer aditivos, né? Você talvez precise fazer aditivo. Talvez você precise fazer um reequilíbrio econômico-financeiro. Então, ao final do contrato, após a conclusão, você tem que publicar também esses resultados desses quantitativos. Conforme está aqui no material, ó, você pode ver que, após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados nesses quantitativos executados, você vai ter até 45 dias úteis para publicar essas informações, certo? Então, um outro tema muito, muito importante é esse, e é dessa forma que funciona isso aí, tá bom? Agora, vamos falar sobre um prazo muito importante, aviso de dispensa. Conforme o artigo 75, parágrafo 3º, o aviso de contratação para receber propostas adicionais, ele terá no mínimo 3 dias úteis de publicação. Lembrando que dias úteis você não conta sábado, você não conta domingo, você não conta feriados, tá bom? Então você não conta sábado, domingo nem feriados. Pula sábado, pula domingo, pula o dia da publicação também, tá bom? Como que funciona? Publica hoje, saiu hoje nos sites, na imprensa, nos diários, saiu no PNCP hoje você não conta, você começa a contar a partir de amanhã. Contou amanhã, contou o primeiro dia, contou o segundo dia, chegou no terceiro dia, você inclui o último dia. E aí você pode executar a sua sessão aí para recebimento das propostas adicionais, certinho? Então, é dessa forma que é contado esse prazo aí, esse prazo de aviso de dispensa. Ele é um prazo muito importante e ele é aplicado nas hipóteses, né, do artigo 75. A contratação direta, os contratos, você vai ter 10 dias úteis contados da assinatura para você publicar o seu contrato. Por que que aqui está a contratação direta? Porque serve tanto para inexigibilidade quanto para dispensa de licitação. Então, na contratação direta, você vai ter 10 dias úteis contados a partir da assinatura do contrato para fazer as publicações, para fazer as informações. Lembre-se sempre de observar também se não tem alguma instrução normativa, alguma orientação do seu Tribunal de Contas que você precisa fazer essas publicações de forma anterior. Vou deixar uma dica muito, muito importante para você. Assinou o contrato, já providencia as publicações de imediatamente para você não perder esses prazos, porque a gente sabe que você trabalha muito, você tem muita coisa para fazer, você tem várias atividades para fazer aí no seu setor, então não perde tempo e já faz essa publicação para você não correr o risco de perder o prazo de publicação do contrato, tá bom? Não correr o risco de esquecer ou entrar de férias e não publicar o seu contrato aí. Então, esse é um ponto muito, muito importante. Então, já aproveita, deixa o seu joinha nesse vídeo para ele chegar para mais pessoas
e ajudar mais pessoas com essa temática dos prazos de publicação.